Boa noite, colegas, professores, alunos, profissionais, ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Tiain Cho o convite para que eu desse essa conferência. Agradeço também à professora Catherine Louise Laser, minha amiga da Alemanha, também professora do projeto Sino-German, que sugeriu inicialmente que meus livros fossem usados como material bibliográfico nas atividades letivas desse 12º programa de treinamento. A recepção positiva de sua proposta pelos professores do projeto Sino-German abriu as portas para o início dessa jornada de encontro e de comunicação entre nós, bem como para a tradução e a publicação dos meus livros na China. Sinto-me honrado pelo convite, pela amizade e pelo uso de meus livros nesse projeto de formação de terapeutas. É para mim uma imensa responsabilidade, para a qual eu espero estar à altura, poder contribuir para o desenvolvimento das práticas de cuidado psicoterápico no Centro de Saúde Mental de Xangai. Minha conferência terá como objetivo indicar alguns princípios epistemológicos e metodológicos que podem proporcionar um intercâmbio frutífero entre sistemas teóricos diferentes, a favor do aprimoramento das práticas de cuidado psicoterápico. Para isso, estruturei minha apresentação abordando os seguintes itens temáticos argumentativos. Primeiro, gostaria de retomar, grosso modo, o complexo contexto da inserção da psicanálise na China. O que farei com a prudência devida a um estrangeiro em terra alheia, me apoiando em 2 textos de autores chineses. O desenvolvimento da psicoterapia psicanalítica no Centro de Saúde Mental de Xangai, Xu, Chou, Chen e Chao, 2011. E 2, reflexões sobre o caminho de desenvolvimento da psicanálise na China, encontrando a âncora em meio à tensão entre o fascínio e a alienação, Chou, 2025. Em seguida, dadas as características desse cenário, creio ser possível afirmar que a psicanálise na China encontra um paciente que tem um modo de ser e de sofrer para o qual ela ainda não está preparada para tratar adequadamente. Depois, reconhecendo então que estamos diante de 2 tradições de pensamento diferentes, coloco a pergunta sobre as possibilidades ou impossibilidades de comunicação entre elas. De um lado, temos as teorias psicanalíticas e suas propostas de descrição linear do desenvolvimento, fase a fase. De outro, os modos como se pensa o desenvolvimento emocional na China na direção do cultivo da personalidade. Apoiado então nas minhas pesquisas sobre o diálogo entre diferentes sistemas semânticos teóricos da psicanálise, bem como sobre os diferentes sistemas semânticos teóricos das teorias psicanalíticas do desenvolvimento, nas quais pude aprender e propor alguns princípios epistemológicos e metodológicos para que a comunicação pudesse ocorrer, proponho aplicar estes mesmos princípios ao problema da comunicação, ao problema do uso da psicanálise e das teorias psicanalíticas do desenvolvimento em contextos e modos de viver ou modos de ser que têm uma semântica existencial diferente da subjetividade ocidental. Em seguida, procurando aprofundar objetivamente minha proposta de comunicação, proponho comentar alguns aspectos da teoria desenvolvimentista do psicanalista Donald Winnicott, considerando que sua maneira de pensar tem grande proximidade fenomenológica com certos modos de promover e incentivar o cultivo da personalidade na China. E ao final, quero comentar um problema atual da psicanálise no Ocidente. Um problema que diz respeito ao modo de praticar a psicanálise. Refiro-me à procura pelo entendimento e à necessidade de realizar experiências, como 2 tipos de acontecimentos necessários para que o processo psicoterápico possa ser efetivo. Nessa direção, considero que a maneira como o cultivo da personalidade é incentivado e impulsionado na China ressalta muito mais o valor da experiência vivida do que a do entendimento racional. O fenômeno, ou a noção de experiência, poderá então ser utilizado como um acontecimento comum ao pensamento desenvolvimentista,
seja no quadro das teorias psicanalíticas, seja no quadro do cultivo da personalidade na China, ainda que cada um desses modos de pensar o desenvolvimento o faça à sua maneira nos seus contextos semânticos teóricos. A compreensão sobre a maneira como cada uma dessas perspectivas desenvolvimentistas experimenta e realiza as experiências existenciais poderá então aprimorar o pensamento clínico nos dois sistemas. Este é o plano conceitual e o esquema argumentativo da minha conferência. Vejamos então uma análise mais detalhada de cada um destes itens. A professora Chen Cho comenta em seu artigo, se referindo ao modo de pensar da psicanálise e ao modo de pensar a subjetividade na China, que há profundas diferenças semânticas existenciais entre essas duas tradições de pensamento. Estas diferenças geram conflitos, dissonâncias e dificuldades no que se refere à possibilidade de aplicabilidade da psicanálise na China. Chen Cho explicita em seu texto que essas diferenças podem ser referidas a três grandes campos de fenômenos: o das diferenças culturais, o das diferenças nos modos de valorar as relações interpessoais e familiares e o das diferenças linguísticas semânticas. No que se refere ao campo da cultura, há uma oposição entre o coletivismo chinês e o individualismo da psicanálise. Há uma oposição entre o convite à exposição feita pela psicanálise e a reserva e o controle de si mesmo na China. Além disso, há de se reconhecer, como um modo de ser culturalmente estabelecido, as dificuldades para expressar sentimentos na China. No que se refere ao campo dos modos de se relacionar com o outro, há valores e papéis familiares altamente hierarquizados na China que configuram modos de experienciar as relações entre pais e filhos que são dissonantes da maneira como a psicanálise entende a família e as relações familiares. E no que se refere ao campo semântico-linguístico, há impossibilidades de tradução de palavras e de uso de metáforas de uma tradição para outra. Esse contexto de diferenças semânticos existenciais parece constituir uma pessoa, um paciente para o qual a teoria e o método psicanalítico, tal como praticados no Ocidente, não funcionaria muito bem. Talvez seja até mesmo possível afirmar que se trata de um novo tipo de paciente. Um novo tipo de paciente que tem suas singularidades existenciais. Um novo tipo de paciente que tem outros tipos de necessidades. Um novo tipo de paciente que tem outros modos de estabelecer o contato afetivo e a relação com o outro. Um novo tipo de paciente que demanda um setting específico. Um novo tipo de paciente que demanda outros tipos de cuidados. Mas isto não é novo na história da psicanálise. Podemos inclusive olhar para a própria história do desenvolvimento da psicanálise como sendo a história do desenvolvimento de um método de tratamento que sempre foi impulsionado e expandido pela necessidade de tratar novos tipos de pacientes. A psicanálise começou com a histeria e logo passou a poder tratar dos fóbicos e obsessivos, as três patologias agrupadas sob o nome de neuroses de transferência. Depois, surgiram novos tipos de paciente para os quais o método psicanalítico de tratamento ainda não era adequado, obrigando-a a se modificar teórica e metodologicamente para poder atendê-los. Isto ocorreu com as crianças, com os psicóticos, os pacientes borderline, os psicossomáticos, os adictos, as mães com depressão pós-parto e etc. Cada novo tipo de paciente levou a psicanálise a modificar seu método, seu setting e suas teorias. Creio, então, que é possível afirmar que o problema da inserção da psicanálise na China corresponde aos desafios que um novo tipo de paciente está colocando.
Reconhecendo então que estamos diante de duas tradições de pensamento diferentes, reconhecendo que essas diferenças também significam modos de ser e de se relacionar diferentes, logo me surgiu a seguinte pergunta: será que na China há teorias do desenvolvimento tal como eu conhecia no Ocidente? Minha resposta a essa pergunta foi, ao mesmo tempo, sim e não. Sim, porque, tal como toda a sociedade, na China também havia teorias e práticas dedicadas ao desenvolvimento emocional. E não, pois suas teorias e modos de promover o desenvolvimento eram propostas de uma maneira diferente das que eu conhecia. Seus modos de pensar o desenvolvimento pareciam estar relacionados à ideia de cultivo da personalidade. Tratava-se, pois, de modos de pensar o desenvolvimento que não tinham a mesma linearidade sistêmica fase a fase das teorias do desenvolvimento ocidental. Tratava-se de modos de pensar que não tinham um foco desenvolvimentista tão individualista, centrado no self ou no ego pessoal, a partir do qual ocorreria a relação com o mundo. Neste caminho de entendimento, considero que é necessário, então, por um lado, caracterizar melhor o que no Ocidente se entende por uma teoria do desenvolvimento, e, por outro lado, caracterizar os modos como se aborda o desenvolvimento emocional na China. Vejamos um e outro. Em primeiro, procuremos explicitar as características conceituais das teorias do desenvolvimento no Ocidente. Nesse sentido, pode-se afirmar que uma teoria do desenvolvimento corresponde a um conjunto de explicações teóricas e descritivas dos vários processos interativos que conduzem passo a passo à situação na qual um ser humano realiza seu potencial. Uma teoria do desenvolvimento é um conjunto no qual várias habilidades e realizações são explicadas e integradas em um sistema geral. As teorias do desenvolvimento propõem um sistema que possui um modelo ontológico de homem. As teorias do desenvolvimento têm uma proposta sobre quais são as forças que impulsionam esse desenvolvimento. As teorias do desenvolvimento têm também focos de análise fenomenológicos específicos. Cada uma delas coloca em destaque e foco determinados fenômenos ou capacidades humanas, capacidades afetivas, cognitivas, socioemocionais, etc. Cada teoria do desenvolvimento tem também um telos, um modelo ideal para o desenvolvimento, uma certa noção de saúde, mais ou menos normativa, mais ou menos explícita. As teorias do desenvolvimento procuram fornecer uma explicação da dinâmica que, passo a passo, leva ou impede que o ser humano realize suas potencialidades. Uma teoria do desenvolvimento se preocupa com a forma como o comportamento evolui como uma entidade, e não com fatos ou capacidades específicas. Uma teoria do desenvolvimento se refere ao conjunto sistêmico, integrado dos modos e capacidades de ser da natureza humana, evitando se referir a funções, órgãos ou habilidades isoladas. Ao longo do século XX, no Ocidente, o campo de estudos dedicado às teorias do desenvolvimento teve uma grande expansão, se constituindo com uma nova área da psicologia científica, hoje denominada de área das ciências do desenvolvimento. Hoje, temos diversas teorias, diversos tipos de teorias do desenvolvimento, educacionais ou comportamentalistas, cognitivistas, socioemocionais, etológicas, etc. E dentro do tipo de teorias do desenvolvimento socioemocionais, temos as teorias psicanalíticas do desenvolvimento. Mais ainda, dentro do quadro das teorias psicanalíticas do desenvolvimento, temos as diversas propostas que analisei em meus livros. Cabe notar que cada uma das teorias do desenvolvimento tem, por assim dizer, a sua linguagem, o seu paradigma, o seu sistema teórico-semântico. Vejamos agora algumas características dos modos de aprender o desenvolvimento emocional na China. Vistos, evidentemente, por um estrangeiro
que sabe que seus olhos não enxergam muito bem neste mundo com o qual não tem experiência. Talvez, nesse sentido, talvez seja possível afirmar, ainda que de uma maneira muito geral, que as influências tradicionais que constituem o pensamento da subjetividade na China estão referidas a três grandes tradições. O confucionismo, como uma perspectiva de pensamento que aborda a estrutura social, moral e ética da existência, pensando as pessoas e suas identidades sempre em função de seus papéis e suas relações. O taoísmo, como uma perspectiva de pensamento que estaria referida ao caminho a ser seguido para alcançar a harmonia com a natureza e o cosmos, cultivando a espontaneidade e o equilíbrio interior. E o budismo, com uma perspectiva de pensamento que estaria referida ao desenvolvimento e ao telos para as transformações pessoais, apresentando uma compreensão do sofrimento, promovendo a compaixão e o desapego. No contexto dessas tradições, pareceu-me que os modos de pensar o desenvolvimento emocional na China eram propostos em função de alguns horizontes e metas a serem procuradas, bem como em função ou explicitação de boas práticas para isso. Eram muito mais diretivas de orientação do que descrições do desenvolvimento cronologicamente indicadas, descrevendo fase a fase suas dinâmicas e conquistas. Eram, por assim dizer, muito mais uma bússola do que um mapa com suas rotas e locais de passagem. Seus modos de compreensão e estímulo do desenvolvimento pareciam se referir a algumas diretivas e práticas tais como o cultivo da personalidade na sua existência relacional, a prática dos modos como o desenvolvimento pode e deve ser realizado, implicando na compreensão de que ele acontece no tempo, exigindo esforço, repetição e perseverança, a busca pela harmonia como método do desenvolvimento, designando um estado dinâmico, produtivo e criativo de equilíbrio relacional, referindo-se a harmonias internas, corpo, mente, coração, como um tipo de integridade psicossomática. Os sistemas eram realmente muito diferentes. Como seria possível o entendimento mútuo? Como estabelecer a comunicação entre sistemas semânticos teóricos tão diferentes? Estas não eram, para mim, no entanto, perguntas totalmente novas, problemas totalmente novos. Eu já havia feito perguntas do mesmo tipo quando me dediquei a analisar as diferenças entre os sistemas teóricos semânticos da psicanálise, pensando nas obras de Freud, Klein, Ferenczi, Winnicott, Lacan, Bowlby e Bion, bem como quando me dediquei a analisar as diferentes teorias psicanalíticas do desenvolvimento. Quero, então, apresentar a vocês qual foi a solução que encontrei, explicitando minha proposta epistemológica para abordar este problema. Resumo aqui minha proposta de solução, enunciada como um conjunto de princípios profiláticos para a comunicação. A. Não é possível uma síntese entre línguas diferentes. Não é possível uma síntese entre teorias semânticos conceituais diferentes, ainda que seja possível a um sistema compreender outro. O que um sistema pode ensinar a outro corresponde a um tipo de sugestão ou estímulo para que um sistema passe a considerar aspectos e dinâmicas fenomenológicas que ele ainda não considerou. Ao fazer isso, não se trata nunca de uma importação direta de um elemento de um sistema para outro. Nunca se trata da importação de uma realidade para outra, mas sim de, considerando a sugestão ou estímulo, redescrever a realidade sugerida a partir da sua própria linguagem,
redescrever os fenômenos, a realidade e suas dinâmicas na sua própria linguagem. Essa redescrição sempre é feita, no entanto, a partir de um determinado paradigma semântico teórico. Mas, o que ocorre quando esses princípios não são considerados? Seja no campo da psicanálise, seja no das relações entre ciências, seja ainda entre as ciências e outras áreas do conhecimento, entre as ciências e as filosofias, etc. Ocorrem colapsos na comunicação. É comum, nesse sentido, ocorrerem dissonâncias e não entendimentos quando interlocutores de paradigmas diferentes se encontram. São comuns os casos em que uma brutal dificuldade de comunicação se impõe ao encontro. Há termos e modos de pensar intraduzíveis. Os problemas a serem resolvidos não são os mesmos, ainda que às vezes tenham o mesmo nome. Algumas vezes, termos próximos, num ou noutro sistema, podem ter sentidos e referentes diferentes. Outras vezes, termos diferentes podem ter os mesmos sentidos e referentes. Enfim, para evitar um colapso na comunicação, considero que é necessário um constante trabalho linguístico-semântico prévio, um trabalho que poderíamos caracterizar como sendo o do respeito a uma ética da terminologia. Uma ética que, uma vez acordada, faria com que os interlocutores, mesmo usando línguas diferentes, pudessem estar se referindo aos mesmos fenômenos, e, nesse sentido, teriam as condições mínimas para que pudessem concordar ou discordar de algo. Ao agrupar estes princípios epistemológicos e metodológicos com a proposta de uma ética da terminologia, creio que temos um caminho para que, por um lado, as propostas da psicanálise possam ser utilizadas nos contextos e práticas psicoterápicas na China. E, por outro lado, o contexto dos modos de ser da subjetividade na China, os cuidados com uma nova clientela, possam impulsionar a psicanálise para seu desenvolvimento, seja no Oriente, seja no Ocidente. Nessa direção, haveria uma contribuição mútua, um enriquecimento mútuo, proporcionando um aumento na capacidade de enunciar e de resolver problemas de cada um dos sistemas em comunicação. Estes princípios epistemológicos e a proposta de uma ética da terminologia, ainda que necessários, não me pareceram, no entanto, serem suficientes para esclarecer, orientar e objetivar como um sistema pode ser usado por outro. Alguns passos suplementares precisariam ser dados. Como primeiro passo suplementar, os princípios, seria necessário diferenciar quais seriam as propostas teóricas e descritivas mais universais daquelas mais singulares, determinadas e constituídas por aspectos semânticos, teóricos, históricos, sociais e regionais. Como segundo passo, complementar a este, seria necessário identificar em cada sistema as propostas, procedimentos, dinâmicas e fenômenos que estariam em sintonia ou harmonia com o campo de problemas do outro sistema que se deseja abordar. Ou seja, identificar aspectos de um sistema que tem uso objetivo no outro sistema, mesmo que isso possa significar algumas modificações. Por exemplo, o reconhecimento de que existem processos transferenciais nas relações psicoterapêuticas e que estes devem ser objeto de manejo e entendimento no processo psicoterápico. É nesse contexto e com estas diretivas em mente que me proponho agora a comentar alguns aspectos da teoria psicanalítica do desenvolvimento emocional proposta por Winnicott, dado que considero que seu modo de pensar tem uma perspectiva que tem propostas, procedimentos, dinâmicas e fenômenos
que estariam em sintonia ou harmonia com o campo de problemas encontrado no quadro semântico existencial chinês. Winnicott considera que o desenvolvimento emocional ocorre seguindo duas grandes linhas de acontecimentos. Por um lado, ele está descrevendo como acontecem as relações de dependência, em relação ao outro, em relação ao ambiente, em relação ao mundo. Por outro, ele está descrevendo os diversos modos de ser no mundo, modos de ser que integram sentimento, pensamento, cognição, vida relacional. Modos de ser que não opõem o corpo à alma. Winnicott se refere ainda a outros aspectos da natureza humana, como também se refere a alguns aspectos do método e do processo psicoterápico, que talvez tenham aplicabilidade ou sejam de valor heurístico, valor de uso, no contexto do trabalho clínico com a subjetividade na China. Tais como, para Winnicott, a natureza humana tem como fundamento ontológico uma necessidade de ser e continuar a ser. Para Winnicott, os problemas existenciais do ser humano não podem ser redutíveis aos problemas relativos à administração da vida instintual nas relações interpessoais. Para Winnicott, o fundamento da saúde está dado nas relações mãe-bebê. Para Winnicott, a cultura, a entrada do homem na cultura, no mundo da cultura, corresponde a uma expansão de suas possibilidades de ser com o outro. Esta possibilidade é, por sua vez, uma expansão da atividade de brincar, tendo a sua dimensão infantil e adulta. Para Winnicott, brincar é importante não só pelos conteúdos que veicula, expressa, projeta e etc., mas também em si mesmo, pela experiência que realiza. A ação de brincar realiza, torna real a si mesmo e ao outro. Para Winnicott, o processo psicoterápico ocorre necessariamente numa área na qual se comungam a área de brincar do paciente com a área de brincar do analista. Para Winnicott, a psicoterapia nada mais é do que um modo de retomar o desenvolvimento emocional que teria sido interrompido ou dificultado. Para Winnicott, há uma concepção de saúde que se refere à possibilidade de ter um lugar para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Para Winnicott, é a experiência vivida, a relação com o outro, no setting de tratamento psicoterápico, o verdadeiro fundamento e motor do processo de cura. A ênfase que Winnicott dá aos acontecimentos efetivamente vividos no encontro terapêutico, associado ao reconhecimento de que é na ação de brincar que o ser humano encontra a si mesmo e ao outro, bem como que é a ação de brincar que o impulsiona e realiza a vida cultural, tudo isso mostra que é a experiência e não propriamente o entendimento, é a experiência e não o pensamento racional consciente aquilo que produz a integração e o desenvolvimento emocional. Vejamos agora essa diferença entre experienciar e entender como acontecimentos que ocorrem nos processos psicoterápicos do ponto de vista da psicanálise. A importância dada à experiência como um dos acontecimentos e um dos objetivos do método de tratamento psicoterápico psicanalítico tem sido discutida atualmente pelos psicanalistas no Ocidente. Thomas Ogden, um dos mais importantes psicanalistas vivos da atualidade, diferencia dois modos de funcionamento da psicanálise. Um que procura levar o paciente a entender a si mesmo, entender a sua história e seus modos de ser consigo mesmo, com o outro e com o mundo, que ele denomina de psicanálise epistemológica, cujos maiores representantes são Freud e Melanie Klein. E outro
que procura criar as possibilidades para que o paciente possa experienciar a si mesmo de diversas maneiras, que ele denomina de psicanálise ontológica, cujos maiores representantes são Winnicott e Bion. Podemos dar exemplos mais objetivos de experiências vividas nos processos psicoterápicos psicanalíticos. Experiências que têm valor em si mesmos pelo fato de serem vividos, para além dos entendimentos que se pode ter deles. Aliás, as experiências que vou citar não são redutíveis ao entendimento que se tem delas. Nem são redutíveis ao entendimento racional que o paciente pode ter de si mesmo e de sua história. Nos processos psicoterápicos psicanalíticos, há experiências do tipo: em primeiro lugar, e de natureza estruturante e fundamental, o encontro afetivo verdadeiro, no qual se realiza uma comunicação profunda entre o paciente e seu analista. E na esteira deste fundamento, as experiências de sentir-se visto, acolhido e não julgado, enfim, entendido. A experiência de poder confiar em alguém. E os terapeutas precisam dar motivos reais e verdadeiros para que isso possa ocorrer. A experiência de poder ficar em silêncio. A experiência de retornar a um passado traumático ou doloroso para poder dar outro sentido e outro lugar para os machucados da existência, transformando o trauma vivido, o trauma que ainda se apresenta como um presente que não passa, num passado que deixou suas cicatrizes, mas que não dirige mais a vida do paciente. A experiência de poder corrigir certas experiências passadas, nas quais a pessoa se sentiu aniquilada, recuperando assim o seu poder de pensar e agir na vida. A experiência de poder reparar algo que o paciente danificou ou um mau comportamento que realizou, seja em pensamento, seja na relação com o terapeuta, seja ainda no pensar em como fazer isto na vida objetiva. A experiência de poder compartilhar interesses, típico da dinâmica da atividade de brincar ou da atividade de comunicar-se de forma profunda e verdadeira com o outro, o que significa um modo de realizar a experiência cultural de ser com, encontrando a si mesmo e ao outro ao mesmo tempo. Nesse contexto, os psicanalistas têm percebido os limites do entendimento, os limites da interpretação, os limites do que a consciência e o raciocínio lógico podem fazer para produzir efetivas mudanças nas pessoas. Como se a ênfase na racionalidade consciente, a ênfase no entendimento, tivesse esgotado suas capacidades. Os psicanalistas têm concluído que não é a racionalidade e o entendimento que conduzem à vida afetiva, que não é a racionalidade e o entendimento que levam à transformação dos modos de ser, dos modos de se relacionar, dos sentimentos, pensamentos, sonhos, etc. Mas sim que o motivo eficiente, a causa eficiente, por assim dizer, das transformações existenciais está noutro tipo de acontecimento, associado ao encontro afetivo com o outro. A causa das transformações está associada à qualidade da sustentação afetiva que o processo psicoterápico pode fornecer. Não obstante, uma grande parte da prática psicanalística, uma grande parte dos psicanalistas, procura e propõe entender. Ainda que os psicanalistas saibam que se este entendimento for apenas racional, se esse entendimento for apenas uma produção da consciência, se esse entendimento não estiver ligado aos afetos, seus efeitos para fim de transformação afetiva real são pífios. Aqui talvez tenhamos um problema que se refere ao próprio fundamento da psicanálise.
Se a psicanálise propõe que encontremos as determinações dos sentimentos, dos pensamentos e dos comportamentos no inconsciente, afirmando que a consciência não tem poder sobre a vida psíquica, mas, ao mesmo tempo, promove e estimula o entendimento consciente como modo de agir sobre a vida psíquica, a célebre afirmação de que a psicanálise procura trazer o inconsciente para o consciente, a consciência, o entendimento consciente seriam recolocados no lugar daquilo que pode dirigir e determinar a vida psíquica. Talvez seja possível acreditar também a Freud esse problema, dado que ele, ao procurar caracterizar o que são os processos psíquicos inconscientes, os remeteu ao modo de funcionamento da consciência. Freud pensou que o inconsciente era como se fosse uma consciência sem consciência. Cito Freud. De fato, somos obrigados a dizer, a respeito de alguns desses estados latentes, referência aos elementos não conscientes do psiquismo, que o único aspecto que eles diferem dos estados conscientes é precisamente a ausência de consciência. Freud, O Inconsciente, 1915. Atualmente, no entanto, esse inconsciente começa a ser entendido de uma maneira mais ampla, não mais como uma consciência nas sombras, mas sim como se referindo a conteúdos existenciais psíquicos de outra natureza, associados às experiências vividas, se referindo a formas de intuição, a modos operativos de estar no mundo e de agir sobre ele, se referindo ao que ocorre no encontro com o outro. Nessa direção, a psicanálise no Ocidente tem dado uma importância significativa para a experiência vivida, para o inconsciente que está associado à experiência vivida, para a experiência de ser e a de ser com. Compreendeu-se, em termos ontológicos, que a experiência vem primeiro. Primeiro se vive, e só depois é possível que o entendimento ocorra, ainda que nem sempre o entendimento venha a ocorrer, ainda que ele nem sempre seja necessário e até mesmo possa dificultar a integração do que foi vivido. Isso nos remete ao encontro psicoterapêutico como sendo uma atividade que comunga estas duas perspectivas ou práticas do processo psicoterápico psicanalítico: a busca pelo entendimento e a realização de experiências. Cabe notar, no entanto, que apresentar o entendimento e a experiência como práticas separadas uma da outra, passíveis de serem vividas sem que uma não esteja misturada à outra, amalgamada uma à outra, corresponde a um erro na descrição fenomenológica dos acontecimentos existenciais. O entendimento e a experiência são misturados tal como a água que se joga ao vinho. Elas se tornam impossíveis de serem dissociadas. No entanto, a maneira como isso deve ser feito, seu colorido semântico e prático, depende das necessidades e dos modos de ser específicos dos pacientes e dos seus contextos semânticos existenciais. Pode-se afirmar que um processo psicoterápico, psicanalítico, ou que usa princípios, conceitos e entendimentos fornecidos pela psicanálise, fará entendimentos e experiências considerando o contexto semântico existencial dos pacientes, seja no Ocidente, seja no Oriente. Nessa direção, creio que é necessário olharmos para determinados modos de pensar o desenvolvimento emocional na China que não estariam conduzidos pelo pensamento racional, pela consciência, mas sim referidos à experiência vivida. Retomo 3 situações ou referências que me vieram ao pensamento no contato com alguns modos de se referir ao cultivo da personalidade na China. Primeiro, a lenda da carpa que salta o portão do dragão. Na lenda da carpa que salta o portão do dragão, como vocês sabem, uma carpa, como muitas outras, tenta subir
uma correnteza extremamente difícil. Apenas aquela que persiste, suporta o esforço e salta o portão do dragão, transforma-se em dragão. Numa primeira interpretação, talvez seja possível considerar que a carpa comum, tal como toda criança, é frágil e dependente. Será somente pelo esforço, a repetição, o suportar a frustração e as falhas que ela poderá se transformar, crescendo com a integração da experiência. E não por um salto mágico, até chegar a ultrapassar sua condição inicial em direção a um estado mais potente e autônomo. Trata-se de uma história que ilustra a transformação qualitativa do ser. Não só crescer, mas tornar-se um outro, mais potente, persistindo nos seus objetivos e não esmorecendo face às dificuldades e obstáculos que o mundo e a realidade impõem. E 2. O caminho budista, desenhado nas 10 figuras da Oxford Pictures, O Boi e Seu Pastor, que apresentam um conjunto de figurações sobre o caminho espiritual, um tipo de figuração de um processo de desenvolvimento, referindo-se ao caminho a ser seguido em direção à iluminação, sobretudo em mosteiros. Nas Oxford Pictures, tradicionalmente associadas ao budismo Shan chinês, o processo de desenvolvimento corresponde não propriamente a um processo linear em direção a um eu forte e autônomo, mas a um processo de harmonização gradual entre a mente, o corpo, o lugar da referência a si mesmo e o mundo, pensados sempre de forma relacional e não propriamente em função de um eu ou um self interiorizado, tal como temos nas diversas teorias psicanalíticas do desenvolvimento. É a experiência no mundo, com o mundo, na comunhão eu-mundo, que fornece um caminho para atingir um estado harmônico e pleno de existência. E 3. A maneira como um mestre budista solicita ao seu discípulo que decifre um koan, um problema que não pode ser resolvido racionalmente, mas apenas pela apreensão intuitiva do seu sentido. Por exemplo, qual é o barulho de uma palmada feita com uma mão só? Um koan não é algo a ser explicado, mas a ser experienciado. Em nenhum desses exemplos ou situações citadas, a capacidade do entendimento lógico-racional foi apresentada como fator determinante para o desenvolvimento. Talvez seja possível dizer que o caminho para o desenvolvimento emocional na China, tradicionalmente falando, o caminho para o Tao, o processo que pode levar ao estado de iluminação, a procura pela harmonia, o cultivo de virtudes tais como a benevolência, a piedade filial e a retidão, nada disto é feito e desenvolvido apenas pela razão ou pela consciência. Estes aspectos do desenvolvimento citados são como telos, horizontes para o desenvolvimento. Não são apenas regras abstratas, mas disposições internas que orientam as emoções e as ações. O que impulsiona efetivamente o desenvolvimento emocional, sua causa, por assim dizer, são as experiências vividas, são as experiências que integram o corpo, a mente, o outro e o mundo. O que temos então, referindo-me às diferenças e especificidades dos modos de ser e aprender o mundo na China e no Ocidente, é a possibilidade de afirmarmos que a produção de entendimento e de experiência deve ser um amálgama presente em toda a prática psicoterápica, mas que deve ser realizada considerando-se as especificidades dos modos de ser e de sofrer, seja no Ocidente, seja no Oriente. Mais ainda, o próprio sentido e referente do que chamamos de entendimento e experiência no processo psicoterápico precisa pertencer ao universo semântico existencial comungado pelo paciente e pelo terapeuta, dado que é o encontro afetivo entre eles, a comunicação profunda, vivida e desenvolvida entre eles, que dá a base e o fundamento para que o processo psicoterápico possa ser eficiente.
Constata-se, então, que novos pacientes, novos contextos e novos cenários existenciais exigem que a psicanálise, seu método e sua teoria sejam transformados, visando atender às necessidades e singularidades dos pacientes que procura tratar, seja no Ocidente, seja no Oriente. Trata-se, a meu ver, de um encontro entre o paciente e seu analista. Um encontro entre as teorias psicanalíticas do desenvolvimento e os modos de pensar e entender a subjetividade e seus modos de funcionamento na China. Um encontro que precisa ultrapassar suas dificuldades de comunicação para que as sugestões e estímulos mútuos possam ser efetivos. E então, cada um dos interlocutores possa aprimorar seu sistema visando a enunciação e a resolução dos seus problemas. Parafraseando o que caracteriza o modo de lidar com os koans, um koan não é algo a ser explicado, mas a ser experienciado, podemos dizer que o encontro psicanalítico não é algo a ser explicado, mas a ser experienciado. Espero que essa estrada de mão dupla, que estou tendo a alegria e o fascínio de poder realizar, ou de começar a realizar agora com vocês, seja na apresentação de meus comentários, seja com meus livros, possa ser o início de um caminho de descoberta e de desenvolvimento dos nossos pensamentos, de nós mesmos e das práticas psicoterápicas que praticamos. Agradeço a honra e a possibilidade que me foi dada de estar com vocês, procurando colocar nas palavras algo que certamente as ultrapassa. Muito obrigado por estarem aqui e me ouvirem.